Aleluia, graça e paz, prazer, queridos. Amém. Glórias a Deus. Tem alguém da turma antiga aqui? Amém. Ó, gente, só gente nova, que maravilha. Amém. Glórias a Deus. Amém. Tem encontrado um ou outro aqui. Que bênção poder estar aqui com vocês. Os irmãos, eu sei que vocês estão acostumados, mas pode descansar um pouco. Fique em paz. No final vocês voltam. Amém? Voltam cheios. Aleluia. Amém. Amém. Aí fica, amém, por eles poderem aí também participar. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Alexandre, pelo convite. É uma alegria sempre poder rever os irmãos. Como ele disse, 1999, 2000, virando, nós estávamos na Armênia, não, era em Pamplona, ali na região da Paulista. Começou ali o trabalho, né? Pastor Marcelo Almeida na época, e eu vindo do ministério da ali, Valnice Milhomes. Alguém aqui já ouviu falar da Valnice Milhomes? Amém. E louvado seja Deus, pudemos edificar a igreja, fomos para a Armênia, da Armênia multiplicou para as 4 regiões, quando o pastor Wilson veio, e ver o trabalho como está hoje é algo extremamente gratificante. Amém. Aleluia. Deus continue usando você poderosamente para entregar o dízimo desses bairros e cidades para Jesus. Parabéns pela multiplicação. Para São Miguel, é isso, né? Pessoal de São Miguel, quantas vezes eu estive em São Miguel. Aleluia também. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Bem, eu gostaria de falar sobre o fluir do Espírito com você. Amém? Amém. Quantos estão dispostos a ouvir aí nos próximos 45 minutos? Amém. Depois nós vamos orar, porque Jesus diz que você, quando recebe a palavra, você tem que pôr em prática. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai te levar para um novo nível. Você é capaz de crer nisso? Quanto tempo você acha que o Espírito Santo precisa para cambiar você, como diz em espanhol, mudar você? Quanto tempo? 1 hora, 2? 1 minuto, um toque nas vestes do Espírito Santo, você é curado, transformado, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que os discípulos estavam todos trancados com medo dos judeus. Eram aqueles que andaram com Jesus, que viram os milagres de Jesus, mas estavam trancados. De repente veio um som como de um vento impetuoso. Encheu a casa, todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro se coloca em ousadia, 3.000 pessoas se convertem. Então veja, um toque do Espírito transforma tudo, amém? Então é possível ele fazer algo maior em você hoje aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero usar o texto de Jesus, um texto muito clássico de João, capítulo 7, para falar sobre esse mover do Espírito, que Jesus fala aqui sobre os rios de água viva que fluirão do seu interior. Então, em João 7, 37 a 45, eu vou pular alguns versos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Diga comigo, jamais alguém falou como Jesus. Diante da morte ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Diante dos sedentos ele disse: eu sou a água viva. Ele é o pão, ele é tudo. Jesus é a resposta dos céus para as nossas necessidades. E aqui, Jesus então está falando sobre o mover do Espírito Santo. Jesus estava na festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos é a festa das cabanas, quando o povo de Israel saía e habitava em tendas feitas com palmeiras. E por 7 dias eles faziam movimento em Jerusalém,
de transporte de água, pegavam a água no tanque de Siloé, derramavam sobre o altar de holocausto, e eles cantavam os salmos de Halel, os salmos de Halal, que são os salmos 113 até o salmo 118. O salmo 118 é aquele que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E no último dia, o grande dia da festa, o sumo sacerdote pegava um cântaro de ouro, descia com esse cântaro até o tanque do enviado, o enviado Siloé. O Espírito Santo é o enviado de Deus, assim como Cristo Jesus. E ele trazia num cortejo, todo mundo dançando, cantando, e pegava aquela água e esparramava, derramava como oferta de libação sobre o sacrifício. Também misturavam com vinho, e eles cantavam: Senhor, dá-nos a sua chuva, porque era o fim do período de seca. Então eles estavam clamando pela chuva do céu, pelas bênçãos do céu para aquele novo ano. E de repente eles ouvem alguém gritar: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus não disse a expressão no grego, ele não falou, ele gritou. Ele gritou. Imagina aquele cortejo, água sendo esparramada para todo lugar. E de repente alguém disse: alguém tem sede. Porque tudo que é natural, toda água natural, toda busca natural tem fim. E nunca vai saciar a sua sede. Mas se você beber das águas que Jesus tem para te dar, vai gerar em você uma fonte. E essa fonte jorra para a eternidade. E essa fonte também se transforma em rios de água viva. A fonte é para te satisfazer. Os rios é para satisfazer o próximo. Então você não foi chamado só para ser abençoado. Você foi chamado para ser uma bênção. Você é a luz do mundo para iluminar o caminho de muitas pessoas. E eu declaro em nome de Jesus que os rios do Espírito Santo vão fluir de você. E os seus familiares todos serão salvos até esse final de ano. Em nome de Jesus, seus filhos serão atraídos para o Senhor. O seu casamento será restaurado. Porque quando os rios fluem, a vida que há em você, a fonte que há em você, no Espírito, vai abençoar a todos. Aleluia, amém? Então veja, não existe escassez para você. Não existe, porque você tem a fonte. Você é a árvore plantada e a fonte está em você. A Bíblia diz que Isaac semeou em tempos de escassez e colheu 100 vezes por um. Por quê 100 vezes por um? Porque ele tinha os poços de Abraão. Quando você tem a fonte, não há escassez na sua vida. Os inimigos não tentaram roubar a colheita de Isaac. Eles tentaram entulhar a fonte. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso para empurrar todo entulho. Tudo aquilo que de repente está impedindo a sua vida de avançar. Tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que é lamento, tristeza do passado, toda e qualquer indiferença que está na sua vida, se o rio fluir hoje aqui, você vai sair daqui num novo nível espiritual. E quem quer, diga amém. Bem, eu preciso marcar o meu horário, não estou vendo relógio nenhum. Aonde que alguém pode me... Amém. Nós temos, eu vou marcar aqui, ok? Deixa eu me marcar, porque senão eu fico buscando um relógio, é ruim. Amém. Oi, eu vou pôr 45 minutos para eu ministrar, tá bom? Depois nós oramos. Tá bom, ótimo. Maravilha. Amém. Quem está comigo? Aleluia. Bem, Jesus aqui mostra alguns critérios para o rio fluir. E nós podemos cooperar com o Espírito Santo hoje para esse rio fluir. Esse rio está dentro de você. Se você nasceu de novo, ele está aí. Nós não precisamos ir para o céu buscá-lo, não precisamos clamar por ele, ele está aí. Mas eu quero te mostrar como você pode fluir nesse rio e o que esse rio fará na sua vida. Porque o Evangelho de Cristo não existe esforço humano, é só dependência do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito não vive debaixo da lei, vive debaixo da graça. Você não precisa se preocupar se você está fazendo no seu braço, no seu esforço, ou se o que você está fazendo é algo legalista. Apenas aprenda a ouvir e seguir o Espírito Santo. E você vai viver debaixo da chuva
da graça de Deus na sua vida. Não haverá lugar estéril, amém? Não haverá cidade que nós não vamos multiplicar e multiplicar muitas vezes. Não haverá famílias que não serão tocadas pelo evangelho da graça de Cristo. Aleluia, você foi escolhido para o melhor tempo de Deus. O tempo final é o tempo da chuva serôdia. Há uma promessa de Deus de grande abundância. Aleluia, amém. Mas Jesus fala de algo interessante. A primeira coisa que Jesus fala é que você tem que ter sede. Diga, sede. Sede. Em Lucas capítulo 1, verso 52, Maria profetiza, 53, ela diz assim: encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Quem são os ricos aqui? Os que têm dinheiro? Não. Aqueles que se sentem abastados, aqueles que de repente estão assim indiferentes. Mais uma conferência, mais uma reunião, é só mais um culto, é só mais uma célula. Onde Jesus está, filho, sempre haverá algo novo, haverá mudança, porque quem vive no Espírito vive em novidade de vida. O homem exterior se corrompe, mas o homem interior se refaz dia a dia, dia a dia. Então há algo novo para Deus aqui fazer na sua vida. Ele anuncia algo novo. Se os seus pensamentos ainda são do velho homem, eu declaro que Ele vai te dar pensamentos do novo homem. Se você ainda está parecendo com o homem natural, você vai levantar voo e vai ser como o homem espiritual, porque você nasceu do Espírito de Deus. Aleluia. Mas sede. Maria diz, Ele despede os fartos que estão cheios, que não precisam, que não querem. Ele despede vazio, mas quem tem fome e sede será saciado. Então tudo depende de você. À medida que nós podemos ter do Espírito de Deus, de Cristo Jesus, nesse dia, nessa tarde, depende de quanto você está sedento. Amém? Se alguém tem sede aí, diga amém. Amém. Tem muitas pessoas com sede aqui e o Espírito Santo vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém. Aleluia. Bem, você sabe que você pode ficar sem comer mais ou menos 40 dias. 30, 40 dias você pode ficar sem comer. Ok? Mas você não pode ficar sem beber mais do que 3 dias. Se você ficar sem beber mais do que 3 dias, provavelmente você morre. Eu vou te dar umas estatísticas aqui, só para você entender. Bem, se você tiver 1% de perda de água, ninguém sai para beber água, por favor. De 1 a 2% de água, você vai sentir boca seca, redução da sua performance cognitiva. Bem, o seu cérebro, que tem 80% de água, não vai entender muito bem. Se você perder de 5 a 6%, e o corpo humano de uma pessoa de 70 quilos, em média, tem 42 litros de água. Então, se eu estou falando de 1%, eu estou falando do quê? De pouquíssimos. 420 ml de água, ok? Muito pouco. 5% você vai ter a pele seca, vai ter dificuldade para movimentar os músculos e uma confusão mental. Se você perder 10%, então seria os 400 e poucos ml, você vai ter alucinações, choque circulatório e risco grave de morte. Se tiver de 15 a 20, provavelmente você morre. Ou seja, é mais importante beber do que comer. Você entende isso? Então, do aspecto natural, você depende mais da água do que do alimento. E quando falamos, então, do aspecto espiritual, isso significa que é necessário fluir no Espírito Santo de Deus. Quanto mais você fluir, mais você se alimenta. Aleluia. E é por isso que nós precisamos aprender a fluir no Espírito Santo. Tudo que Deus tinha que fazer, já fez. Ele colocou a fonte dentro de você. Então você tem que ter sede. Diga sede. Sede. Alguém que nasceu de novo, que é filho de um pai sobrenatural, tem sede por Deus. Davi disse, o meu espírito tem sede de Deus.
Eu te busco, ó Deus, ansiosamente. O meu espírito te busca ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, escassa. Davi era apaixonado pela presença de Deus. Ele tinha sede de Deus. Deus encontrou Davi porque Davi era alguém que queria Deus. Aleluia. Amém. Deus acha essas pessoas que têm sede por Ele. Deus acha essas pessoas, não importa de onde você veio, quem você é, não importa a sua condição. Se você tiver sede e fome por Jesus, Ele te encontra no meio de uma multidão e Ele vai trazer satisfação, vida sobre você. Oh, tudo muda quando nós temos uma experiência com Cristo Jesus no Espírito. Aleluia, amém? Aleluia. Então diga comigo, falta de sede espiritual é doença. Amém? É doença. Então, nós somos filhos de Deus e o Espírito Santo está em nós, em figura como uma fonte para trazer satisfação plena na sua vida. A segunda coisa que Jesus diz é que você tem que ir ao Senhor. Ele disse, vem a mim. Normalmente nós achamos que se algo é do Espírito, ele vai ter que ir até você, pegar você, chacoalhar você, abrir a sua boca, te falar algumas coisas, ou você vai ter um toque do Espírito. Mas Jesus disse, quem tem sede, venha. Porque existe um princípio espiritual para você fluir no Espírito Santo. É você quem vem, é você quem bebe, é você que se enche do Espírito Santo. Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Eu sei que alguns cânticos não refletem essa verdade bíblica, porque elas dizem assim, ó Espírito vem, enche-me, enche-me, enche-me Espírito. Mas isso não é bíblico. A Bíblia diz, é você se enche do Espírito Santo. A fonte está no seu interior. Quando você aprende a se voltar para o Espírito e conectar-se no Espírito, você encontra a fonte. E o que movimenta isso é o desejo, é o querer. Você pode ter tudo quanto quiser de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito anseia por nós, que Ele tem até ciúmes de nós. João diz que o amor do Pai não pode estar ou ser revelado naquele que ama o mundo. Ou seja, tudo é uma questão de desejo. Tudo é uma questão de Maria que quebra algo precioso nos pés de Jesus. Tudo é uma questão de como os discípulos que largam tudo e seguir Jesus. E nós estamos vivendo dias onde Cristo quer a noiva apaixonada, a noiva clamando, ora vem Senhor Jesus. É a noiva que se entrega, é a consagração mais absoluta, é uma entrega mais radical, é um avivamento do Espírito, é uma chama que não se apaga, é uma sede insaciável, é uma fome incontida. Aleluia, amém? Amém, eu não sei quanto a você, mas estou faminto por Deus. Oh, tenho falado, Senhor, me ensina a ser mais santo, a me entregar mais, a me envolver mais. Eu estou buscando um nível de consagração maior na minha vida, porque quanto mais você toca nas gotas de Jesus, mais sede vem no seu coração, e eu sei que esse é apenas o começo de tudo que Ele fará na sua vida. Aleluia. Bem, Jesus também diz que você tem que pedir com fé. Ele disse à mulher samaritana em João 4, se você soubesse quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Então você tem que pedir com fé. Jesus disse que se um filho pede pão, o pai lhe daria uma pedra. Se o filho lhe pede um peixe, lhe daria um escorpião. Se o filho lhe pede um ovo, lhe daria uma cobra. Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Então, se você pedir, o Espírito Santo virá em ação sobre você. O rio vai jorrar na sua vida e algo novo, poderoso vai acontecer em você. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Aleluia. Isso é muito importante. Aleluia. Paulo tinha uma meta na vida. Em Filipenses, ele fala sobre o poder da ressurreição.
o poder da ressurreição. Ele queria ser conformado nos sofrimentos de Cristo, que é a entrega pela igreja, a fim de que ele pudesse conhecer Jesus no nível maior, um nível que ele chama de sublime, um conhecimento pleno de Jesus. Mas ele diz também para que o poder da ressurreição se manifestasse. Mas é interessante que Paulo usa duas palavras, é a mesma, mas com um prefixo. Então ele fala, conhecer o poder da ressurreição. A palavra é anastasis. Anastasis no grego, então o poder da ressurreição. Você tem em você o espírito da ressurreição. Dentro de você está o maior poder que ocorreu no universo, que é o poder da ressurreição. A Bíblia diz que não existe poder superior ao poder da ressurreição, que o Espírito Santo entrou no inferno e ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Este poder é o que vivificou você. Esse poder está residente em você. Você não é um hotel, você não é uma carona para o Espírito Santo. Você é morada eterna para o Espírito Santo. Você virou uma habitação eterna. É por isso que a Bíblia diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então toda a sua grandeza, força, poder, não estão fora, estão dentro. Você não precisa ir em algum lugar buscar, porque está em você. Você precisa apenas fazer como Paulo, que ele diz, eu corro para alcançar o prêmio. O prêmio que Paulo dizia é o poder da ressurreição manifestado ao mundo. Amém? Amém? Deus não te dá poder para te elevar. Deus te dá poder para abençoar as pessoas. Você nasceu nesta geração para abençoar as famílias da terra. E quando você entender que você é luz, o profeta diz que as trevas estão sobre os povos, que a escuridão vem sobre a terra, mas sobre você está resplandente a glória de Deus. Você é a luz para este mundo. Nós somos como Cristo neste mundo. Jesus está andando neste mundo, pelo poder do Espírito Santo, através de você, e Ele quer te levar para um novo nível do sobrenatural. Esse novo nível do sobrenatural, você vai ser como Pedro e João, vão chegar para aquele paralítico que vai dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Você vai ver a mais excelente glória de Deus em demonstração do Espírito, sinais e prodígios. Essa onda do Espírito está chegando, mas quem tem sede, vem às águas. E beba da água da vida. Amém? Para jorrar. Aleluia. Que o Espírito Santo nos chacoalhe. Que o Espírito Santo nos leve a novas experiências. Que nos tire do conformismo com o presente século. Com o conformismo com uma religião fria, vazia, baseada na performance do homem. Nós somos filhos da graça. Nós somos como Isaac. Nós somos filhos da Jerusalém celestial. Nós somos celestiais. Você não é do mundo, você é dos céus. Você está aqui para uma missão, para fazer a diferença, para mudar a história, para transformar este mundo. É você. Deus escolheu você e Deus não erra. Você é a pessoa certa, mas você precisa crer nisso. Amém? Amém, amém. Diga, tenho sede, Senhor. Dá-me de beber. Aleluia. Então nós precisamos cooperar com o Espírito Santo, amém? Aleluia. Nós precisamos cooperar. Aleluia. Jesus também fala que eu tenho que fluir. Paulo no ensino, né, na Nova Aliança também diz que nós então falamos, nós nos enchemos do Espírito Santo. Você é um canal e não um reservatório. Amém? Você é um canal. Aleluia. Você sabe, o seu corpo é um canal, não é um reservatório. Você come, bebe e depois libera. Amém? Se você não liberar, você morre. Certo? Então, toda a dinâmica da vida é, eu recebo para dar. Você é um canal. Nós somos como uma mangueira. Alguns, tudo bem, pingam, mas alguns são como hidrantes. A hora que abre. Aleluia, amém? E eu creio que tem aqui muitos hidrantes, aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais você der, mais Deus dá.
Essa é a dinâmica. Por isso que nós somos uma igreja em células. Porque aqui você recebe, você vai sair aqui dinamizado no Espírito Santo. E você vai chegar em casa, vai chegar amanhã, onde você estiver, segunda-feira vai chegar e falar, não, algo vai mudar aqui. Algo vai acontecer nesse lugar. Por quê? Porque você vai estar jorrando do Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê nisso? Tem que crer. Porque tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Diga, eu sou um canal. Bem, outro aspecto para você entender da liberação do Espírito na sua vida é que você precisa deixar-se quebrantar. Isso se chama o quebrantamento na alma, a Bíblia diz. Jesus dá um exemplo, ele diz, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você sabe? Então, se você pega um grão, uma semente, existe uma casca. Mas o embrião, a vida, está no interior. E quando essa semente é jogada na terra, força do calor, pressão, umidade da terra, racha a casca e o embrião vem em vida. Assim é o nosso espírito. Então, nosso maior problema de liberar o espírito é a nossa alma, é a nossa justiça própria, é o que nós achamos, é a incredulidade, é o pensamento errado que diz, isso não é para mim, isso é só para eles. Não preciso disso. É a voz aceita do diabo na sua mente. Então a nossa alma, com mente, vontade e emoções, quando não é transformada, ela é o maior empecilho para o fluir do Espírito, porque você fica raciocinando, você quer entender como orar em línguas, você não pode repetir aquilo que você não conhece, a tua mente diz. Então é um bloqueio. Talvez você é cheio de traumas, você é cheio de uma vida melindrosa, ninguém pode falar não para você. Falou não para você, você já fica uma semana de bico, não conversa mais, desaparece. A sua alma é o seu problema, porque é uma alma que precisa de restauração, é uma alma que precisa do mover do Espírito, é uma alma ainda, em certo sentido, obscura, ela não vê a luz, não vê a revelação na palavra. Então uma alma precisa ser quebrantada, você precisa se submeter a Deus, você precisa dizer, Espírito, pode tratar o meu ego, pode remover o orgulho, tira o melindre da minha vida, fico ofendido com qualquer coisa, não vou mais na célula, não perdoo, ele não fez, não me ligou, são os melindres da alma, o tempo está passando, a sua alma ainda governa, mas você, se pedir para o Espírito Santo, ele vai, pelo poder, amém, da sua presença, vai rachar, amém, essa nossa alma e a vida vai fluir. Amém? É fácil perceber, quem diz amém, está com a alma livre. Eu vou repetir para te ajudar, vai. Quem está com a alma liberada, diz amém. Amém. Melhorou. Mas isso é uma grande verdade, acredite. Você sabe, uma das coisas mais fantásticas no mover do Espírito é a liberdade das emoções. Você é capaz de se expressar. Já viu uma pessoa perturbada por demônios, opressa? Paulo diz, outrora você era guiado a ídolos mudos, agora não, ao Deus vivo. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Você pode dizer, Jesus é o Senhor? Mais uma vez, Jesus é o Senhor. Aleluia. Se você pode dizer isso, é o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo em nós. E Ele está aqui para fazer algo novo, diferente. E Ele fará, se você crer, Ele fará. Aleluia. Glórias a Deus, amém. Amém. Nós vamos orar. Amém. Quando orarmos, algo do Espírito vai acontecer na sua vida. Aleluia. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem num jardim de árvores agradáveis à vista. Porque agradáveis, porque Deus quer que você viva diante dele alegre. Amém? Você não pode viver diante de Deus triste. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você se alegre nele. A força de Deus envolve a alegria. Quando você tem a alegria de Deus, você tem a força de Deus. Então Deus quer você forte.
É o Espírito Santo que faz você forte. É por isso que Paulo diz que quando o mover do Espírito está em nós, nos enchemos do Espírito. Ele diz em comparação ao vinho. Não vos embriagueis com vinho no qual há discórdia e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo até ele ter o controle da nossa mente. Até ele influenciar os nossos pensamentos. Amém? Glórias a Deus. Amém? E nós veremos muito daquilo que Deus já tem feito. E numa medida muito maior. Nós estamos num ano onde a palavra profética é a palavra da restituição. Restituição. Restituição, princípio, Deus nunca restitui na mesma medida, na mesma quantidade. É sempre mais elevado, sempre maior. E Deus anuncia restituição. Há uma restituição no mover do Espírito. Há uma restituição de diversas maneiras. Aleluia. Eu recebi uma restituição de 1000 vezes. Amém, amém, amém. 1000 vezes. Aleluia. Bem, quando nós contamos um testemunho no hebraico traz o sentido de Deus anunciar que Ele quer fazer de novo. Receba a restituição de 1000 vezes na sua vida, em nome do Senhor Jesus. 1000 vezes na sua vida. Para você vai ficar como eu, de boca aberta, como aqueles que sonham. Amém. Aleluia. Você não precisa se esforçar. Você não precisa tentar vencer o pecado. Você não precisa tentar controlar esse temperamento insuportável que você tem. Uma das coisas mais difíceis de vencer é o temperamento, não é? Meu Deus, sua esposa que diga. Que dificuldade. O marido que diga também. Ok, que dificuldade. Não, você não tem que tentar se mudar. Mas se o rio fluir, ele vai mudar você. Amém. Amém. Deus sabia que a gente não ia conseguir. Então Ele nos deu o seu Espírito. É o Pai e o Filho no Espírito. É Deus mesmo conosco. Aleluia. Amém. Amém. Glórias a Deus. Bem, quando Deus então colocou o homem no jardim, árvores agradáveis, porque Deus quer te dar prazer na vida. Aí Ele disse, coma, 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 coma. Eu gosto como Deus fala as coisas. Lá diz assim, coma livremente. No original, no hebraico, é a mesma palavra. Então, Deus está dando uma dupla ênfase. Ele está dizendo assim, coma, 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 coma. Coma, coma até se fartar. Coma até sobrar 12 cestos cheios. Coma até você poder dar e dar e dar. Desfrute do melhor da terra. A terra foi criada para você. A terra é tua, possua. Amém? Ele está falando isso. Mas quando o diabo entra na sequência tentando Eva, ele diz assim, não é assim que Deus falou? Eu não sei bem falar como o diabo, mas se alguém sabe falar, amém. Não comereis. Não é incrível? Então Deus cria abundância e diz, coma. Filho, eu me satisfaço quando você está satisfeito. Esse é Deus. Esse é Deus. Quanto mais você bebe, mais satisfação você dá para Jesus. Davi entrou numa interrogação, ele diz assim, Senhor, como retribuirei os feitos, as bondades que tens feito na minha vida? E ele profetiza dizendo, beberei o cálice da salvação. Amém. Então quer deixar o Pai satisfeito aqui? Quer deixar o Pai alegre com você? Beba de tudo que o Espírito Santo vai te dar. Beba de todo banquete da graça que Deus te dá. Amém? Amém? Então o pensamento do diabo é o pensamento da escassez. O pensamento de Deus é o pensamento da abundância. E o Espírito Santo é aqui para te dar um pensamento de abundância. Isso não tem a ver com qualificação sua. Tem a ver com o mover do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E tudo que está alinhado com a vontade do Pai será na vida de vocês. Amém? Os irmãos estão me dizendo que querem esse prédio aqui. Em nome de Jesus, que Deus dê para vocês esse prédio todo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, Deus plantou uma árvore chamada árvore da vida. Da árvore da vida saiu o rio da vida. Então, a árvore é para alimento. Isso está no aspecto da palavra. Você recebe. Mas o rio é para expandir a vida.
Então, a árvore é para a vida, sobrevivência. Mas o rio é para expandir a vida. Então, se você quer as riquezas de Cristo e tudo que esse rio faz, você tem que se colocar nas mãos de Deus para jorrar, para abençoar as pessoas. Se você quer entrar no novo nível de prosperidade, no novo nível de unção, no novo nível de revelação, dê. De graça recebeste, de graça dai. Então você é um agente transformador no mundo. Você não é um poço de carência. Você não é um poço de depressão. Você não é um copo de doenças. Você é uma fonte para jorrar vida, para jorrar paz, para jorrar. Quando as pessoas tocarem em você, elas vão vir tristes e vão sair alegres. Esse é o rio em nós. Mas se uma pessoa triste vem para você e conta as tristezas dela, e você conta as suas tristezas, isso não é um rio, isso é um deserto. Se a pessoa vem e conta a depressão dela para você, e você fala, tadinho, eu também enfrento essas depressões. Isso não é um rio de água viva, isso é um deserto. Mas o rio vai fazer com que a tristeza salte de alegria, diz a Bíblia. Esse é o poder, é uma questão apenas de saber fluir. Amém? Aleluia. Nós sonhamos com os dízimos das cidades para Jesus. Os dízimos da cidade. Aleluia. Eu estou lá no sul. E aí, o sul, estatisticamente, é o lugar onde mais tem invocação de demônios do Brasil. Até Bahia já perdeu. Até Bahia já perdeu. Mas nós vamos entregar o dízimo daquele estado para Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E vocês vão entregar aqui de São Paulo, da região leste, de Itaquera, de São Miguel, e Guaianazes, e tudo que está ao redor aqui. O grande Parque do Carmo, que está aqui perto também, né? Oh, my God, isso é lindo. Amém. Eu me sinto em casa. Aleluia. Glórias a Deus. Diga, a árvore é para comer e o rio é para expandir. No propósito de Deus, o Éden seria expandido para a terra. Compreende isso? Então Deus te deu os recursos da graça para expandir. Você recebeu poder para ser uma testemunha. Você recebeu riqueza para dar. Paulo diz que Deus nos enriquece para comprar um carro, uma casa. Não, para toda generosidade. Então veja, se você é generoso, os céus estão te mandando mais. Porque você é generoso. O propósito de Deus para a riqueza é ser generoso. Uau, você é um canal. Amém? Você é um canal, você não é um depósito que acumula velharia. Você é um canal. Aleluia. Amém? E a Bíblia diz então que o rio saía. O rio era para regar, de Gênesis. Então veja, o rio, quando flui, rega sementes. Amém? Então se o rio fluir aqui de você, então essa semana você vai ter um nível maior de prosperidade. Vai vir uma colheita para você. Quantos querem? Em nome de Jesus, amém? Diga, sementes produzirão. Porque o rio correu. É o exemplo de Isaac. Aleluia, a semente vai receber o rio de água viva. E sementes que aparentemente estão enterradas, ressuscitarão na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Bem, o rio, ele se expande do Éden em 4 braços. Em tipologia bíblica, falando, obviamente, de aspecto espiritual para nós. 4 na Bíblia simboliza algo universal. Norte, sul, leste, oeste. Este rio, na Bíblia, está correndo de Gênesis a Apocalipse. Todos os profetas viram o rio. Jesus mencionou o rio. Nós falamos do rio. Ele disse, vai fluir o rio de dentro de você. Ou seja, você vai ser uma bênção para todos. Você é uma fonte que libera vida. Aleluia. Bem, e por onde esse rio passa, ele transforma. Isso fala do mover do Espírito Santo. Ele tira, de fato, a morte, trazendo vida. Esse rio, então, se divide em 4 braços. O primeiro braço, diz Gênesis, se chama Pison. Diga, Pison. Pison. A Bíblia diz que
Quando esse rio corre, ou esse braço do rio expandindo a riqueza do Éden, ele revela o ouro e as pedras preciosas. Veja isso que lindo. Quando o rio flui, e flui de você, porque você é a fonte, então o ouro é revelado. Paulo diz que nós somos vasos de barro, mas dentro de nós está o poder da glória de Deus. Então você é ouro por dentro e barro por fora. Amém? Às vezes a gente fala, é barro. Perdoa, irmão, é barro. Entendeu? Quero dizer, o irmão errou, aprontou. Não idealize a vida cristã. A vida cristã idealizada é maligna. Não existe vida cristã idealizada. O único perfeito é Jesus. Que ele cresça e a gente desapareça. Ele é tudo e nós não somos nada, compreende? Então alguns falam, olha, se fosse, realmente o irmão isso não faria, isso eu jamais farei. Esse que diz isso é aquele que confia na carne. Porque quem confia na carne, ele não evita o perigo. Isso aí não acontece nunca comigo. Cego, pobre e nu. Mas quem conhece a carne fala, não, se não é a graça de Deus, deixa eu sair daqui porque é a graça de Deus na minha vida. Amém? Conhece a carne. Então veja, é o barro. Mas quando o rio corre, ele não revela o barro, ele revela o ouro. A glória de Deus. Aleluia. Alguns irmãos, quando fluem no Espírito, você olha para eles e os olhos deles brilham. Eles estão cheios de Deus. Eles têm percepção espiritual. Eles têm pensamentos nobres. As suas palavras se transformam em palavras de ousadia. Simplesmente porque eu quero beber, Senhor. E quando ele pede, o rio vai fluir. Amém? Amém. Paulo fala em 1 Coríntios 3, não vamos ler, ele cita algo interessante sobre esse mover do rio. O profeta Daniel vê o rio como um rio de fogo que sai do trono de Deus. Bem, então quando o rio corre, ele revela o ouro, que é um elemento químico, não é algo transformado, isso é glória de Deus. Mas ele revela também as pedras preciosas. Paulo diz que cada um de nós está edificando a obra do Senhor. Uns escolheram ouro, prata e pedras preciosas. Outros, madeira, palha e feno, que são obras da carne. E ele diz assim, o fogo a provará, porque está sendo provada como que pelo fogo. Isso significa que quando o rio corre, porque ele é um rio de água viva, mas também é um rio que carrega o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo não vem para te prejudicar ou te dar medo. O fogo do Espírito Santo vem para eliminar a madeira, eliminar a palha, eliminar o feno. Compreende isso? Se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, verdadeiramente vivereis. Então, é pelo Espírito que eu mortifico a carne. Não é tentando vencer o sexo, tentando vencer a pornografia, tentando vencer a maledicência, tentando vencer a bebida, tentando vencer o cigarro. Não, desista de tentar. Levanta os braços para o céu e fala, Jesus, eu vim aqui beber, e eu vou beber. E tu disseste, se eu crer, rios de água viva vão fluir do meu interior. Quando flui, revela o ouro e transforma você. Porque elimina a palha, elimina a superficialidade. Sabe a inconstância, a superficialidade? Vou fazer um esforço incrível para participar. Que esforço incrível, com Jesus tudo é festa. Tudo é vinho novo. Aleluia. Quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito, sabe o que ele falou? Fala para Faraó, Moisés, que deixe o meu povo ir, porque eu quero que ele celebre uma festa no deserto. Amém? Pastor, eu estou vivendo um deserto. Com Deus é uma festa. Com Deus é uma festa. Chega de tristeza, vai embora tristeza. Dá para você dar um sorriso aí? Aleluia, amém. Eu preciso cutucar você, porque você sabe, à medida que você vai dizendo aleluia, glória a Deus, o rio está fluindo, o rio está fluindo, amém, o rio está fluindo, e quando o rio corre, ele manifesta Cristo, e você é transformado em glória, e ele elimina a carne, amém.
Se você deixar o rio fluir, ouça-me, vou dizer isso de maneira profética no Espírito. Você vai sair daqui liberto de coisas que têm prendido você há tempo. Ouviu? Você vai perder o prazer por elas. Quando você pensar nelas, vai trazer para você desgosto. Em nome de Jesus. Amém? Bem, então, para a edificação da obra, pastores. Para a edificação da obra, obreiros. O rio precisa correr. Se o rio não correr, não há transformação. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então a palavra em si não tem poder de mudar você. Só se o rio correr. Só se o Espírito revelar. Aleluia, amém? Então quando o Espírito revela, somos transformados. Quando Paulo diz, ao contemplar o Senhor, se você ler o contexto de 2 Coríntios 3, o Senhor é o Espírito. Ele diz, ora, onde está o Espírito do Senhor? O Senhor, aí a liberdade. E onde está o Espírito? Então nós somos transformados no Espírito. Então a nossa transformação é pelo mover do Espírito, que revela Cristo. Amém? Aleluia. Eu vou sair mais cheio de luz hoje aqui. Eu vou sair mais pesado. Sabe, pérola, você sabe que é uma pedra formada pela aflição, ok? Pelo quebrantamento. E quando nós enxergamos o rio, em Gênesis, ele rega sementes. E quando ele rega sementes, existe frutificação e multiplicação. E quando chegamos em Apocalipse, não há um jardim, mas há uma cidade edificada de pedras vivas, cujas portas são pérolas e as ruas de ouro. Então, quando eu sou transformado, eu ando no ouro. Amém? Amém? Compreende isso? Aleluia! Essa é a nossa natureza. Você vai brilhar, você vai brilhar. Brilhar, brilhe neste mundo. Levante-se, diz o Senhor, e brilhe neste mundo. Seja o que você nasceu para ser nele. Amém? Mas isso tem a ver com o fluir do Espírito. É isso que Jesus está dizendo. Rios de água viva fluirão do seu interior. Você vai parar de querer buscar um relacionamento para satisfazer a sua vida. O rio vai trazer satisfação na sua vida. O segundo braço do rio é Gion. Gion, diz a Bíblia, ele circunda a terra de Cuxi. Cuxi é na Etiópia. Mas ele significa, aqui esse nome, né, Gion, correnteza forte. Eu gosto muito disso. São torrentes. Torrentes. Lá no Salmo 126:4, Davi diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Lá no deserto sul de Israel, é o deserto do Neguebe. Abraão viveu muito tempo lá. E quando vêm as águas das montanhas por causa das chuvas do norte, ou o Monte Hermon derrete, verdadeiras correntezas de água vêm descendo com velocidade, e elas criam verdadeiros canais, sulcos profundos, onde a água alimenta todo o deserto, e o deserto passa a ser frutífero. Então Davi está dizendo aqui: restaura, Senhor, a nossa sorte. Então, Cuxi significa isso. Águas do Espírito são torrentes que vêm e ela restaura a sua sorte. Então, quando você flui, algo vai mudar, algo vai acontecer. Aquele telefonema vai chegar, você vai assinar aquele contrato, as portas estarão abertas, porque Deus vai mudar a sua sorte. Você não pediu, você fluiu. Alguém pode dizer aleluia aí? Isso é poderoso. Como eu amo esse versículo. E Davi diz assim: bem, o que vai acontecer? Deus vai te dar riso, Deus vai te dar um júbilo nos lábios, você vai ter uma percepção melhor, maior, amém, como Deus vê as coisas. O terceiro braço desse rio é Edequel, que é chamado de tigre em Gênesis. Não estamos lendo por causa do tempo, que eu quero orar com você. E significa forte e rápido. Forte e rápido. Diga, forte e rápido. Isso fala da ação do Espírito Santo. Oh, se você for tocado pelo Espírito, for cheio do Espírito Santo, tua vida muda.
Na hora. Na hora. Você pode falar, pastor, mas mudança é um processo. É só um processo porque nós não conseguimos a dimensão do poder do que é a vida de Deus em nós. Não conseguimos se posicionar em fé. Porque a verdadeira vida cristã, a vida vitoriosa, não é eu tentando dia a dia. Um dia, quem sabe, eu vou ser transformado. Um dia, quem sabe, eu vou melhorar meu temperamento. Um dia eu venço esse vício da carne. É sempre uma coisa assim para o futuro, que o diabo fica te convencendo. Não, a verdadeira vida vitoriosa é não mais eu, mas Cristo Jesus em mim. Não mais eu desisto do meu ego, eu desisto. Jesus é o Senhor em mim. Essa é a fé, diz Paulo, que eu tenho que viver. Então você sai de cena e deixa Jesus aparecer. Amém? Sai do ringue, da luta, da vida e descansa e deixa o Espírito Santo dar uma surra no diabo, dar uma surra na carne, porque aquele que está em Cristo já venceu a carne, já venceu o diabo. A vitória não é algo que eu conquisto, é algo que eu recebo. Amém? Amém? Aleluia. Diga glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Bem, o quarto braço do rio, aleluia, aleluia, é o Eufrates. Isso significa dócil, fértil e frutífero. E aí o profeta Ezequiel vê esse rio. Ele diz assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Ezequiel 47, eu estou lendo, verso 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Bem, o Mar Morto, ele recebe sua água através do Rio Jordão, do Mar da Galileia. No Mar Galileia, você vai lá, ainda tem lá os peixes de Pedro, pelo menos no restaurante. Eu já comi o peixe de Pedro no cardápio. Ele é abundante, cheio de vida e continua dando água pelo Rio Jordão para o Mar Morto. O Mar Morto não dá para ninguém e ele está secando, secando. Essa geografia fala dessa dinâmica de sermos um canal, um rio fluindo, amém? Não um depósito. Para quê? Qual o sentido de Deus encher você se não for para esparramar? Qual o sentido? Deus vai alimentar o seu ego? Oh, sou cheio de Deus. Para quê? Cheio de poder, cheio de dinheiro. Para morrer com isso? Felicidade não é ter, é dar. Essa é a dinâmica da vida. Aleluia. Então você tem que jorrar. Você tem que chegar no lugar do seu trabalho e falar, em nome de Jesus, a paz de Deus reina nesse lugar. Eu trabalhei no metrô de São Paulo 15 anos aqui, ok? 15 anos. E eu chegava lá e falava para eles, fiquem tranquilos, porque estava com uma questão da gerência onde eu trabalhava fechar. Aí eu falava para eles, fiquem tranquilos, enquanto eu estiver aqui, nada vai acontecer. Falava isso para eles. Eu saí de lá, 3 meses depois, a gerência fechou, se espalhou. Você pode pensar que é coincidência. Eu não penso assim. Eu penso que era o poder de Deus. Deus, aleluia, disse assim para Samuel, nenhuma das palavras que ele falou jamais caiu. Você é um rei e sacerdote na terra. O que você fala acontece. Você é capaz de crer nisso? É isso que Jesus disse. Se você crer no que você falar, acontecerá. Amém, amém. Eu me lembro de uma colega que trabalhava comigo, ela teve filha. E aí ela estava fora, voltou, período de maternidade, aqui estava com 2 olhos roxos assim, não dormia, né? Eu sentei perto da mesa dela e falei, oi, como que tá, Silvana, tal. Ela falou, ai, não durmo semanas, isso, dias, não sei. Aí eu falei, pois bem, hoje a sua filha vai dormir. Isso aí. No dia seguinte, ela foi até a minha mesa e falou, como você sabia? Amém. Porque o sangue de Jesus te fez rei e sacerdote sobre a terra. E você reinará sobre a terra. A ousadia do rio do Espírito Santo vai pegar você, em nome do Senhor Jesus. Você vai silenciar os leões que querem agredir você. Amém? Diga amém. Amém. Glórias a Deus. Estamos encerrando, vamos orar. Glórias a Deus. Olha o que ele diz. Quanto mais as águas se aproximam da intensa morte, mais unção haverá.
Então a maior unção que Deus quer demonstrar na sua vida é lá fora. A ousadia de Deus vai vir sobre você. E Deus vai confirmar por sinais, prodígios e maravilhas o que você falar e fizer. E aí diz a Bíblia, verso 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. Um culto aqui, 2 cultos, 3 cultos, pastor, não dá mais 4? Dá. 4 acho que dá ainda, até 5 quem sabe. Aí esparrama, vai para São Miguel, já foi, vai para Guaiana, já foi, vai para onde vocês vão? Amém? Ou seja, quando o rio corre, haverá frutificação. Amém? Veja, não somos nós que multiplicamos células, é o Espírito Santo. Não somos nós que multiplicamos pastores, é o Espírito Santo. Não somos nós que multiplicamos prédio, igreja, é o Espírito Santo. Amém? Ele é o Senhor. Nós apenas seguimos o seu mover. Em nome de Jesus, fica de pé. E nós queremos orar. Aleluia, glórias a Deus. Pastor, onde eu estou é um lugar muito difícil. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu estou para ver as águas, as torrentes do Espírito invadindo todo o Brasil, toda São Paulo, Rio Grande do Sul e os outros estados, porque aonde você está, a fonte está e vai jorrar para a eternidade. Aleluia, amém? Bem, uma das maneiras mais simples de você liberar o rio é orando no Espírito. Quem ora no Espírito aí, levanta a mão. Amém? Quem não ora, levanta a mão. Sem constrangimento. Fala, eu não oro no Espírito. Está aqui, não ora no Espírito. Só esses que bênção. Aleluia. Amém. Mas nunca paramos de beber. Amém? Porque o Espírito Santo vai fazer algo segundo a palavra. Deus confirma a palavra. Isso significa, como eu falei para você, ouro vai ser visto na sua vida. Você vai ganhar uma nova dimensão espiritual. Amém? Um novo prazer espiritual. Você vai sair de instabilidade, superficialidade para maturidade. Haverá um peso de glória sobre você. Quando o rio correr, aquilo que prende você vai ser quebrado. Se você está preso em vício, vai desaparecer esse vício. Olha para mim. Olha para mim. Aí você fala, mas como que eu posso beber? E como que eu posso fluir se essas coisas me impedem na mente? Quando eu orar e de repente eu comandar e você for travado nos seus pensamentos por alguma acusação, fale para o diabo: diabo, eu estou banhado no sangue de Jesus. Nada pode impedir você de receber do trono da graça de Deus. Absolutamente nada. Quem foi banhado no sangue de Jesus, levanta as 2 mãos para o alto e adora a Deus. Diga a Ele: obrigado, Jesus, porque eu sou livre. Obrigado pelo sangue. Obrigado pelo sangue que perdoou todos os meus pecados. Aleluia. E nós vamos ter um tempo, eles vão louvar, mas eu quero que você flua no Espírito. Flua. Amém. A melhor maneira de você fazer isso é você dar som à linguagem espiritual. Amém. Jesus disse assim: em meu nome, ouça-me, esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Quem crê no nome de Jesus? Em meu nome falarão novas línguas. Eu não vou impor as mãos sobre você. Eu vou apenas comandar em nome de Jesus. E você vai jorrar. O Espírito Santo vai te dar as palavras. Eu quero que você fale. Amém? Nós estamos aqui numa conferência, então vamos ser radicais nisso. Vamos beber tudo que tem que beber. Se alguém quiser ou se alguém precisar, os irmãos podem levar você para casa, se você ficar cambaleando no Espírito. Mas eu não quero que você se restrinja. Eu quero que você rompa as estruturas da mente. Toda condenação e toda culpa mergulhe no sangue de Jesus. Quando eu comandar, se você não ora no Espírito, você vai orar. Ouviu? Você vai orar. Ouviu que você vai orar? E quando o rio fluir, quando estiver jorrando em você, você vai ser curado. Vai haver restauração na sua alma. Vai haver restauração da sua sorte. Chegou o seu tempo. Chegou a sua hora. Porque aonde Ele está, aí a liberdade. E Ele está aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale
em outras línguas. Fale em novas línguas. Receba do Espírito. Receba do Espírito. Flua no Espírito. Flua no Espírito. Flua no Espírito. Flua no Espírito. Em nome de Jesus. Continue, continue. E flua como um rio, rio furioso, sopra como vento. Vamos, mais alto, mais alto, mais alto. Beba, beba, beba. Show water, girl. Anda, receba da unção fresca. Rompa os limites. Rompa os limites da sua alma. E flua como um rio, sopra como vento, queima como fogo. Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio. Jorre vida, vida sobre a tua casa. Receba do Espírito. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o Em nome de meu Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero fluir em tuas águas. I pray no more. Eu quero beber fonte de água viva. Diga, quero beber. Eu quero beber. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora você vai pôr as mãos sobre alguém que está ao seu lado. Amém. Você vai jorrar sobre a vida dele. Amém. Se algo sair de você, e vai sair, vai existir uma bênção sobre você e sobre ele. Os seus familiares vão ser atingidos. Os seus negócios serão abençoados. Porque onde corre o rio, ele revela o ouro da glória de Deus. E põe as mãos sobre alguém e ore por ele. Ore por ele. Declare em nome de Jesus. Rios fluam, fluam. Todo bloqueio na sua alma seja quebrado, seja livre. Em nome de Jesus, rios, 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 fluam, fluam do seu interior. Se você tem sede e você crê, flua o rio, flua. Ore com autoridade, ore no Espírito. Em nome de Jesus, você receba cura agora. Receba a cura do Espírito, cura. Movimente-se, movimente-se. Em nome de Jesus, caroços desapareçam, tumores desapareçam, câncer desapareça, aflição, depressão desapareça, aflição desapareça, depressão desapareça em nome de Jesus. Ele me pray no hole. Adora o Senhor. Te exaltamos, Jesus, e te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos. Tu art my power, that I place on my way. Oh Senhor.
Jesus! Oh!